Como o pastor já disse, o tema que me pediram para abordar nessas 3 noites é um tema assim generoso, bastante abrangente sobre a espiritualidade, a experiência espiritual, mas o que eu pretendo fazer nessas 3 noites é olhar com um pouco mais de cuidado sobre essa experiência, sobre a espiritualidade cristã, à luz da terceira pessoa da Trindade, da pessoa do Espírito Santo, sobre o papel que ele ocupa dentro dessa revelação bíblica de um Deus triuno, e que lugar ou de que forma isso se reflete e relaciona com a nossa própria vida e a nossa experiência cristã. Talvez a pessoa do Espírito Santo tem sido, dentro da revelação divina, a pessoa da Santíssima Trindade que mais mal compreendida entre nós cristãos. Eu me lembro, no final dos anos 60, início dos anos 70, ainda no auge da renovação carismática dos anos 60, 70, meu pai, que nasceu aqui em Anápolis, estava naquela época em Goianésia e sendo transferido para Goiânia. E quando ele chegou em Goiânia, um dos líderes da igreja que o papai começou a frequentar o procurou, pedindo para que ele trouxesse a sua carta de transferência o mais rápido possível para fazer parte da liderança daquela igreja, porque, afinal de contas, era uma igreja presbiteriana e, como bons presbiterianos, disse esse líder, nós cremos em Deus, mas esse negócio do Espírito Santo, disse ele, dá muita confusão, divide muita igreja, a gente não dá muita bola para isso, porque só dá trabalho, só dá confusão, e a gente quer ficar um pouco longe disso daí, né? Eu lembro ainda, menino, adolescente, e ouvi meu pai contar sobre essa conversa, né? Foi uma época turbulenta, uma época que talvez os que são assim já sessetões devem se lembrar um pouco das tensões, dos conflitos, as discussões que vivemos naquela época. Mas eu gostaria de olhar para a pessoa e para a obra do Espírito Santo dentro de um contexto que, ao meu ver, tem sido um tanto ignorado dentro das nossas tradições evangélicas, dentro das nossas abordagens. Para ser bem sincero com vocês, eu conheço 2 livros que tratam desse tema à luz da doutrina da Trindade. Talvez uma das grandes deficiências nossa, na abordagem da pessoa e do papel do Espírito Santo tem sido de dar a ele uma autonomia, de dar a ele uma independência que ele não tem. Aliás, nenhuma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem. Portanto, entender a natureza divina, e eu sei que isso pode ser muito pretensioso da minha parte, mas o que eu pretendo hoje à noite, nessa introdução, esse seria um tema vastíssimo que nos ocuparia aqui uma semana inteira sem conseguirmos esgotar, mas eu gostaria de
criar um pano de fundo para a nossa meditação sobre esse tema mais específico do papel do Espírito Santo, que é central, é importantíssimo na experiência espiritual de todos nós. E eu queria fazer isso à luz dessa realidade única e singular do cristianismo, que é a revelação de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um único e indivisível Deus que se revela em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um grande mistério, todos nós sabemos disso. E talvez, por se tratar de um grande mistério, um mistério insondável, inescrutável, incompreensível, nós temos muitas vezes nos colocado um pouco à distância dessa revelação. Talvez não temos nos dedicado a refletir sobre essa realidade, pelo menos dentro daquilo que as Escrituras nos permitem refletir sobre esse tema. A diferença entre o monoteísmo cristão dos outros monoteísmos, pelo menos dos outros dois grandes monoteísmos que nós temos no mundo hoje, que é o judaísmo e o islamismo, a diferença do monoteísmo cristão é que nós temos um monoteísmo trinitário. O Deus cristão não é a solidão do uno, mas a comunhão dos três. Isso é muito importante para nós entendermos aquilo para o qual nós fomos chamados em Cristo Jesus. Um aspecto importante para a nossa compreensão da revelação de Deus é que Deus, o Deus cristão, o Deus revelado nas Escrituras, é uma comunhão. Ou como diriam os pais da igreja do século IV e V, Deus é uma amizade eterna, uma relação perfeita de amor e de interdependência de um no ser do outro. Deus não é uma solidão, Ele é uma comunhão. Talvez até pela influência na teologia cristã de Agostinho, nós sempre olhamos para a Trindade como Deus se revelando numa substância divina em três pessoas, mas esses conceitos tornaram-se muito abstratos, muito subjetivos e às vezes muito filosóficos. Mas três pastores, dois irmãos e um amigo deles, do século IV para o século V, mais o século IV, eles procuraram olhar para essa revelação de Deus, e uma das coisas que eles perceberam é que Deus é essa comunhão, essa amizade eterna. E quando Ele nos cria a sua imagem e semelhança, façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, Gênesis 1. Deus nos cria para participarmos dessa comunhão, desse relacionamento que o Pai, o Filho e o Espírito Santo gozam desde toda a eternidade. Isso é fundamental para nós entendermos tudo mais. Se quisermos entender o significado da oração, nós temos que desenvolver uma gramática trinitária. Se quisermos entender o significado da adoração, nós temos que estabelecer um fundamento trinitário. Se quisermos entender o significado, o sentido de sermos pessoas, nós temos que entender a natureza trinitária de Deus. Se quisermos entender o chamado para missão e
tudo aquilo que envolve a vida da igreja, nós temos que entender a natureza divina. E, basicamente, o ponto de partida que eu gostaria de considerar é isso. Deus é um ser em eterno relacionamento, em eterna comunicação, numa eterna comunhão de amizade, de interdependência de um no ser do outro. Portanto, nós nunca vamos encontrar na Bíblia qualquer uma das pessoas da Trindade agindo de si para consigo mesmo, com algum tipo de autonomia. O Pai sempre age por causa do Filho e em favor do Filho. O Filho é filho porque ele tem um Pai a quem ele se submete. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos ajude a guardar todas as coisas que o Filho nos tem ensinado e ordenado, para que por meio do Filho, no poder do Espírito Santo, possamos então adorar, engrandecer e exaltar Deus Pai. Não existe nenhuma ação de nenhuma dessas pessoas da Trindade desconectada. E quando nós nos convertemos ou somos convertidos, nós somos introduzidos para dentro desse relacionamento. Isso é o que significa a experiência cristã. Quando Jesus ora, a oração conhecida como oração sacerdotal, em João 17, ele ora e ele suplica dizendo assim, para que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, a oração de Jesus é uma oração que nos ajuda a entender o propósito de Deus, para que todos sejam um, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. É um convite de Jesus para que nós participemos desse relacionamento único que o Filho e o Pai gozam eternamente pelo poder do Espírito Santo. Isso é tão importante, isso numa outra oportunidade, quem sabe, olhando sobre a experiência da oração, essa oração de Jesus, ela nos ajuda a compreender, porque, para mim, orar é participar desse relacionamento que o Filho e o Pai gozam eternamente, entrar e fazer parte desse relacionamento. E é dentro desse relacionamento que nós, então, experimentamos tudo aquilo que é do Filho e que se torna nosso. Só para vocês terem uma ideia, Jesus continua orando, dizendo assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo a mesma glória que o Filho tem junto do Pai, é a glória que ele agora transmite e nos envolve, e nós nos tornamos participantes dessa mesma glória. Ele segue dizendo: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e veja, e os amaste como também amaste a mim. E ele termina no verso 26 dizendo: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, veja, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles,
e eu neles esteja. Se você parar para pensar que, por meio de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, nós, eu e você, somos amados por Deus com o mesmo amor com que Deus o Pai tem amado eternamente o seu Filho Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou quanto essa verdade é poderosa e libertadora? Quantos cristãos sofrem por não se sentirem amados, aceitos, reconhecidos? E Jesus aqui está dizendo que o mesmo amor com que Ele tem sido eternamente amado pelo Pai, é o amor com que hoje, aqui e agora, eu e você somos amados por Deus. O mesmo amor, nem mais, nem menos. O mesmo amor. Nós somos amados pelo mesmo amor que Deus, o Pai, ama Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Nós participamos da mesma glória, da mesma alegria. Por quê? É aí que nós podemos entender o lugar, o papel do Espírito Santo. Quando Jesus ora essa oração e quando ele caminha para a conclusão dela a partir do verso 21, é interessante que ele não faz menção do Espírito Santo. Ele fala do Pai e do Filho. Como és tu em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Isso não é sem razão e não é sem propósito, porque quem torna possível esse relacionamento, quem torna possível essa experiência, essa realidade, é o Espírito Santo, como nós veremos amanhã à noite e na sexta-feira à noite. Ele torna isso possível. Paulo compreendeu isso muito bem, tanto na carta aos Romanos quanto na carta aos Gálatas. Em Romanos 8, esse capítulo majestoso da carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz assim que Deus não nos tem dado um espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas nos deu o Espírito do seu Filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. De forma que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Paulo compreendeu isso pelo qual Jesus orou. Paulo entendeu que o que o Espírito Santo faz em nós é criar e tornar possível esse relacionamento único que o Pai goza com seu Filho, dando a nós a alegria e a possibilidade e o privilégio de nos dirigir ao Pai com a mesma linguagem que o Filho se dirige ao Pai, Abba, Pai, para não vivermos mais sob a opressão do medo, mas para entrarmos num relacionamento do qual aquilo que é de Jesus Cristo torna-se também nosso. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Muita gente acaba lendo isso e interpretando de uma maneira extremamente empobrecida, como se, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, então eu tenho direito, e eu vou reivindicar todas as coisas que eu quero e tudo que eu acho que eu tenho direito como um filho do rei, etc. Tem até livros escritos assim, que é
uma redução, um encolhimento, um empobrecimento da verdade do Evangelho lamentável, porque não entendem. Eu me lembro quando a minha sogra, já há alguns anos atrás, ela faleceu de câncer em 98, se não me falha a memória, e um dia ela estava internada para implantar um catéter para o tratamento de quimioterapia. Eu estava lá no quarto com ela, aqui em Goiânia, e um pastor entrou para orar com ela, que ela conhecia ali, que de vez em quando frequentava a casa dela, e esse pastor dizendo que iria reivindicar tudo que ela tinha de direito, sua cura, etc, etc. E minha sogra, uma mulher muito simples, muito crente, ela dizia: meu filho, não preocupe com isso, eu estou bem. Se Jesus me levar, está ótimo. Se for para eu ficar, está bom também. Eu não estou preocupada com isso. E ele insistindo que ela tinha esse direito e que ele ia reivindicar isso para ela. E depois de muita insistência, ele orou. E a maca chegou, levou minha sogra. E eu sentei, eu conheci esse pastor da minha juventude lá em Goiânia. E eu não resisti, eu disse para ele: é gozado. Somente os bastardos reivindicam algum direito. Os filhos não precisam disso. Eles conhecem e sabem aquilo do qual é de direito a eles. Bastardo briga por alguma herança. Filho não briga por isso. É de direito dele. A sua oração foi a de um bastardo, não de um filho. Porque não entendemos. Não compreendemos. Deus nos deu o seu Espírito para não vivermos mais subjugados pelo medo, mas para que, na mesma forma de Jesus, possamos nos dirigir ao Pai, certos de que somos amados com o mesmo amor. Somos herdeiros de tudo aquilo que é do Filho, seja o seu sofrimento, seja a sua glória. E entramos num relacionamento, participamos de uma comunhão, da qual o Pai e o Filho gozam desde toda a eternidade, e que agora, pelo poder do Espírito Santo, participamos também dela. Isso tem um desdobramento para a experiência espiritual cristã, de alcance, de proporções, desdobramentos inimagináveis. No entanto, um problema que nós enfrentamos com muita frequência é que temos dificuldade de olhar para Deus e de perceber essa belíssima, harmoniosa, perfeita comunhão, interdependência que o Pai, o Filho e o Espírito Santo gozam eternamente. A nossa tendência, a nossa inclinação é pela fragmentação, porque é assim que somos, é assim que nós nos vemos. Nós somos pessoas, homens, mulheres, que vivem num mundo fragmentado, relações fragmentadas, relações confusas. Conseguimos, por exemplo, responder quando alguém nos pergunta como estamos, e dizer: olha, profissionalmente eu estou muito bem, mas emocionalmente eu estou muito mal. Porque nós fragmentamos a nossa compreensão de quem somos, de como se dá a nossa vida. O nosso mundo é um mundo quebrado, rompido, partido, fragmentado. Às vezes conseguimos dizer que espiritualmente estamos muito bem, mas relacionalmente, afetivamente estamos muito mal.
Às vezes somos capazes de dizer, olha, meu relacionamento com Deus está muito bem, mas meu relacionamento com as pessoas ou com a igreja está muito ruim. Isso não existe. Nós somos uma unidade, uma pessoa. Na medida em que nós fragmentamos, isso provavelmente revela o estado de confusão e conflito interno que nós vivemos. Mas o problema é que isso, frequentemente, pode ser visto, percebido, na nossa compreensão da natureza divina. E a nossa tendência é de não apenas fragmentar quem nós somos, mas também criar as nossas preferências por Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos o quanto essa integração, quanto essa comunhão, quanto essa interdependência do Pai, do Filho, do Espírito, ela é perfeita, harmoniosa, bela. Por exemplo, Jesus diz em João 5, eu nada posso fazer de mim mesmo. A forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, não porque procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Veja o que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, eu não tenho um juízo que seja meu próprio. Eu não procuro fazer a minha própria vontade. O que eu faço é ouvir o Pai, e da maneira como o Pai julga, eu julgo. O que eu faço é a vontade dele, não a minha própria. Se testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus deixa claro isso, ele fala, ninguém, em Mateus, capítulo 11, Jesus diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Aí veja o que Jesus afirma, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O conhecimento do Pai e o conhecimento do Filho nos é dado, não é conquistado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E é o Pai quem revela o Filho. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A revelação do Pai é 100% dependente do Filho. O Pai depende do Filho para ser conhecido. Mas, por outro lado, a revelação do Filho depende também 100% do Pai, porque o Filho depende do Pai para ser enviado. O conhecimento do Pai e do Filho depende 100% do Espírito Santo, porque é Ele quem faz com que as verdades do Filho sejam compreendidas por nós, de tal forma que, uma vez compreendidas, possamos adorar o Pai. Há uma intermútua dependência, que os antigos criaram até uma palavra para isso, uma palavra grega chamada pericorese ou pericórese, que significa essa interdependência, onde nenhum deixa de ser aquilo que é, cada um tem a sua singularidade, mas ao mesmo tempo dependem completamente um do outro. Esse é o grande mistério. O Filho é Filho, mas ele só pode ser conhecido no seu relacionamento com o Pai, nunca fora dele. O Pai só é Pai porque ele tem um Filho, e só conheceremos a natureza paterna de Deus se conhecermos o Filho e a maneira como o Filho se relaciona com o Pai. O Espírito Santo torna isso real e possível. Jesus reconhece que o seu juízo não é seu, mas é do Pai. Primeiro ele ouve, para depois ele julgar. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Há muitos outros textos que poderíamos mencionar sobre essa linguagem fundamental. Mas eu queria destacar apenas esses riscos que hoje nós vivemos. Esse risco de fragmentação. E esses riscos são presentes nas nossas igrejas, nos nossos grupos, em nós mesmos. E essa fragmentação, ela tem desdobramentos. E desdobramentos espirituais, muitas vezes até danosos para todos nós. A maneira como nós vemos, porque nós temos essa tendência de desenvolver as nossas preferências por uma das pessoas da Trindade. Igrejas, pessoas, movimentos. Uma vez, uma senhora foi encaminhada para conversar comigo por uma terapeuta que ela estava se tratando, isso já tem alguns anos, e ela vinha de uma igreja pentecostal e passando por uma crise muito grande na vida dela, e começamos a conversar, uma conversa que no início ficou um pouco difícil, porque eu não a conhecia, ela não me conhecia, e entrar em assuntos muito pessoais, e ela me perguntou se eu queria que ela falasse sobre alguma coisa pessoal, da vida dela, relacionamentos, etc. Eu disse, não, se você me permitir, eu gostaria que você me contasse sobre a sua vida de oração. Isso me interessa. Como tem sido, que imagens você tem de Deus, como que você tem se relacionado com Ele, na sua infância, adolescência, hoje na sua vida adulta. E ela então começou a contar, dizendo que ela orava muito, que havia tido muitas experiências poderosas com a oração, e começou a me contar, entrar em alguns detalhes das suas experiências. Mas lá pelas tantas, ela disse uma coisa reveladora que abriu uma porta enorme para as nossas conversas futuras. Ela disse assim, mas quando eu oro, eu não oro para Deus, eu oro para Jesus. Jesus me compreende, Deus não. Deus é vingativo, Deus é duro, Jesus é compassivo, Jesus é misericordioso, Jesus me entende, Deus não. E quando ela disse isso, abriu uma porta enorme para muitas outras conversas que tivemos. Mas essa compreensão disfuncional, fragmentada, que ela desenvolveu acerca da natureza divina, trouxe desdobramentos emocionais, espirituais, confusos para a vida daquela mulher que naquela altura devia ter seus 40 anos, mais ou menos. Eu queria só, como exemplo, isso poderia abrir para várias outras possibilidades, mas um autor inglês chamado Thomas Mayo, num livro que infelizmente acho que ainda não tem em português, mas seria O Pai Esquecido. E ele foi um dos líderes do movimento carismático na Inglaterra durante muitos anos e escreveu alguns dos melhores livros sobre esse tema. E ele aponta nesse livro os riscos de uma compreensão fragmentada da natureza divina. O primeiro risco que ele aponta é o risco de conhecer o Pai sem o Filho e sem o Espírito. Segundo ele, a função do Pai é de enviar o Filho e o Espírito, e que, portanto, o Pai não pode ser devidamente conhecido como Criador, como Pai, a não ser através do Filho no Espírito Santo. Ou seja, Deus
fora do contexto da encarnação do Filho e da ação do Espírito Santo, ele se torna um Deus impessoal, uma força. Como muita gente, você já deve ter ouvido algum colega, algum amigo, amiga, dizendo, não importa o Deus que você crê. O que importa é que todos nós cremos num Deus. Essa não é uma afirmação biblicamente, teologicamente correta. A afirmação correta significa, eu creio em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus cristão. Não é qualquer Deus. Esse Deus pode ser um Deus dos filósofos, um Deus da academia, abstrato, impessoal, um conceito, uma ideia, uma pressuposição que pertence, quem sabe, a um debate religioso, mas não é o Deus revelado na Bíblia. Às vezes, dentro dos movimentos macroecumênicos, nós encontramos com muita frequência pessoas que tentam subtrair Deus de Jesus Cristo. Um tempo atrás, eu participei de uma comissão para a comemoração dos 100 anos do Congresso de Edimburgo de Missões, que aconteceu em 1910, e iríamos repetir esse congresso em Edimburgo em 2010. Criou-se uma comissão, e eu participei dessa comissão, umas 5, 6 reuniões, e me chamou a atenção quando um dos membros da comissão era uma senhora coreana, crente, representando a Igreja Pentecostal da Coreia, e ela sugeriu que o tema do congresso fosse proclamando Cristo hoje. Era o tema do congresso. E esse tema ganhou o gosto da maioria da comissão. Mas um senhor de uma igreja protestante, ele começou a querer se opor, porque isso seria muito ofensivo ao mundo islâmico, muito ofensivo ao mundo judaico, muito ofensivo aos secularistas europeus, que poderiam achar que essa exclusividade de vincular o Deus cristão a Jesus Cristo poderia trazer um problema de natureza político-social muito grande para o Conselho Mundial de Igrejas. Ele era o representante do Conselho Mundial de Igrejas, e ele começou a tentar criar esse embaraço. Graças a Deus, o tema da coreana permaneceu, a maioria votou nele, mas eu percebi o quanto a Europa estava naufragando na fé por querer reconhecer Deus sem o Filho e sem o Espírito. Esse não é o Deus cristão. Mas um segundo risco, uma segunda fragmentação, que vai se aproximando um pouco mais de nós, é o risco de conhecer o Espírito sem o Pai e sem o Filho. E isso já é mais presente entre nós. É o extremo oposto, onde nós enfatizamos a nossa experiência com o Espírito Santo, subtraindo-a da experiência e da obra do Pai e do Filho. E aqui, a corte final da nossa apelação é a experiência vivida por si só, seja por indivíduos, seja por grupos, que afirmam que a sua experiência é por si só autoritativa. Ela se autovalida, sem a necessidade de nenhuma referência fora dela mesma. E isso eu já vi como pastor inúmeras vezes. Não, eu tive essa experiência, eu senti isso, eu passei por isso, mas sem nenhuma relação real, concreta, com a obra do Pai e a obra do Filho. E como eu já disse, no Novo Testamento não existe essa
autonomia dada ao Espírito Santo. A ação do Espírito, ela é sempre subordinada ao Pai e ao Filho, totalmente subordinada. O Espírito não realiza nada de si para consigo mesmo, a partir de sua própria autoridade. Ele apenas reafirma aquilo que Cristo fez e nos revela a obra de Jesus Cristo, a norma e a medida pela qual autenticamos a obra do Espírito Santo pode ser reconhecida e avaliada como reflexo da ação normativa do Pai e do Filho, conforme elas são descritas no Evangelho e no Novo Testamento. Isso é precisamente o teste que o apóstolo João propõe para conhecer uma profecia verdadeira, quando ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Veja, muitas vezes, um risco que todos nós corremos é a de tornar a experiência espiritual validada por si mesma. Toda experiência espiritual, ela requer um critério trinitário. Sempre. A ação do Espírito sempre corresponderá à ação do Pai no Filho e à ação do Filho encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré, que é o sujeito e o centro do Evangelho. Um terceiro risco que ele apresenta, e vai chegando cada vez mais próximo, é de querer conhecer o Filho sem o Pai e sem o Espírito. Conhecer o Pai, a primeira, sem o Filho e o Espírito. Conhecer o Espírito sem o Pai e o Filho. Ou conhecer o Filho sem o Pai e sem o Espírito. Então veja bem, ao contrário da ênfase dada no risco anterior ao Espírito Santo, temos agora essa ênfase dada na obra de Cristo no Calvário. E veja a delicadeza, a sutileza que isso pode representar na sua e na minha experiência espiritual. Porque aqui se pretende estabelecer as raízes da nossa fé naquilo que Jesus Cristo fez na cruz de uma vez por todas, sua morte e sua ressurreição, o que é verdade. E muitos aqui correm o risco de olhar com uma certa suspeita para a ação do Espírito Santo, que poderia nos levar a experimentar alguma coisa além da conversão e da convicção dos nossos pecados, como se isso ofuscasse o brilho da cruz. Essa tendência, muitas vezes, nos leva a compreender a conversão apenas em termos de mudança de convicções e não como uma transformação poderosa da vida. E muitos racionalistas cristãos, teólogos, eles têm as convicções corretas, que não correspondem à vida de santidade. Portanto, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Calvário, representam sim o centro da fé cristã. No entanto, poderia alguém afirmar que crê em Jesus Cristo, que crê na sua morte e na sua ressurreição, conforme demonstrado no Novo Testamento, mas que essa crença e essa fé não tem o poder de transformar pecadores em pessoas santas? E isso hoje tem estado muito, muito presente, sobretudo nas academias, sobretudo em alguns ambientes onde pressupomos que ter as convicções corretas
ter as convicções certas, ter a sã doutrina é suficiente, sem a ação do Espírito Santo. Então, as perguntas, quando levantadas, nos fazem perceber a importância de tudo isso. Por exemplo, é possível para mim, para você, honrar a obra de Jesus na cruz do Calvário, sem demonstrar como essa obra de Jesus se manifesta na nossa vida, através do fruto da presença do Espírito Santo em nós, levando-nos a amar os nossos inimigos, levando-nos a sermos misericordiosos, justos, verdadeiros, levando-nos a viver uma vida de santidade, integridade, vivendo uma experiência profundamente transformadora e libertadora em Cristo Jesus. Portanto, a natureza graciosa da presença, da promessa do Espírito Santo é a mais poderosa testemunha da natureza da obra de Jesus Cristo na cruz. Então, longe de competir com o Calvário, longe de ofuscar o brilho da cruz, o Espírito reconhece a centralidade da cruz e manifesta em nós essa realidade com todo o poder. Nesses dois grandes eventos do cristianismo, Páscoa e Pentecostes, nós encontramos isso. Às vezes temos a tendência de criar uma ruptura nesses dois grandes eventos, mas eles são absolutamente interligados, parte um do outro. O que aconteceu na cruz se expressa de maneira visível e poderosa na primeira comunidade de discípulos em Jerusalém. Na verdade, o que acontece ali está ligado em toda a história. Aquilo que aconteceu na criação e que foi corrompido em Babel, em virtude da queda, Deus, por meio de Cristo, restaura tudo isso em Pentecostes. Pentecostes é exatamente o reverso de Babel, o oposto de Babel. A expressão primeira e imediata da presença do Espírito Santo em Jerusalém, naquele dia de Pentecostes, foi a proclamação de Jesus Cristo, morto e ressurrecto, e o nascimento de uma comunidade de homens e mulheres que estavam juntos, tinham tudo em comum, permaneciam unidos, aprendendo com os apóstolos, repartindo o pão, tendo as suas refeições com alegria e singeleza, pegaram os seus bens, as suas posses, e começaram a distribuir com aqueles que nada tinham. Não houve lei, não houve decreto, não houve projeto de lei, não houve nada, ninguém mandou, ninguém disse que eles deveriam fazer isso, ninguém criou uma regra nova, ninguém chegou lá dizendo, olha, tragam tudo, coloca aqui e agora nós... Não! O Espírito Santo realizou na vida daquelas pessoas algo inimaginável, que deu visibilidade ao que a cruz fez. Não existe nenhuma obra do Espírito que não dependa da obra de Cristo na cruz, e não existe nenhum evangelho da cruz que também não seja uma promessa do Espírito. Uma quarta comparação, e aí eu termino, um quarto risco que ele apresenta nesse livro, que é o do Filho e o Espírito sem o Pai. E esse foi um problema que ele percebeu no movimento carismático da Inglaterra. Porque há uma possibilidade constante de nós esquecermos a natureza paterna de Deus
quando nós focamos a nossa atenção apenas na obra do Filho e do Espírito, na experiência da salvação. Ou seja, Jesus é aquele que veio para nos salvar e nos libertar, é o que cura e que batiza com o Espírito Santo, renova a sua igreja e que por meio do seu Espírito vem e satisfaz as nossas necessidades de perdão, de plenitude. O problema aqui é que nós corremos o risco de ver em Jesus o seu valor para nós, ao invés de reconhecer o valor de Jesus para o Pai. Gente, isso tem sido tão comum. Vou deixar mais claro. É o perigo de nos tornarmos prisioneiros de um evangelho voltado para nós, para as nossas necessidades, para as nossas demandas, onde Cristo e o Espírito são facilmente reduzidos a uma fonte de bênção e de satisfação para nós mesmos, e transformamos Deus num servo das nossas necessidades. É onde as orações de reivindicação surgem, onde nós começamos a exigir de Deus que Ele faça isso ou faça aquilo outro. O que nós precisamos entender é que o Jesus dos Evangelhos e o Espírito Santo prometido não se enquadram nesse modelo. Jesus, e guarde bem isso, Jesus não é um servo das nossas necessidades que o pressionam. A sua agenda não é determinada pelas demandas insaciáveis daqueles que o rodeiam, mas a agenda de Jesus é determinada pela sua obediência ao Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai e realizar a obra do Pai, não minha. A vida de Jesus não foi determinada pelas reivindicações dos crentes, mas pela submissão às reivindicações do Pai. A oração do Getsêmani: não o que eu quero, mas o que tu queres. C.S. Lewis, ele disse uma coisa interessante sobre essa oração. Ele diz que o mundo é dividido em dois grandes grupos. Um, daqueles que dizem, não o que eu quero, mas o que tu queres. O outro grupo é aquele a quem Deus um dia dirá, não o que eu quero, mas o que você quer. São esses dois grandes grupos. Daqueles que dizem para Deus não o que eu quero, e daqueles que Deus um dia dirá, é o que você quer. Quando nós vemos o lugar do Pai na vida de Jesus, nós reconhecemos que a nossa maior necessidade é a de nós nos convertermos da obsessão de resolvermos os nossos próprios problemas para um cristianismo centrado na obediência, no qual a cruz é apenas um prelúdio da entrega de nós mesmos em sacrifício àquele que se deu em sacrifício por nós e nos reconciliou consigo mesmo. Veja como que essas fragmentações, elas acabam fazendo parte da nossa espiritualidade. Muitas vezes, e eu encontro muitos crentes, que olham para Jesus como sendo aquele que veio para resolver todos os meus problemas, atender a todas as demandas do meu ego infantilizado, narcisista. Algumas pessoas, inclusive, tratam o jejum como uma greve de fome para Deus. Enquanto Deus não resolver e não tratar meu assunto dessa forma, eu fico sem comer até Deus resolver fazer o que eu tenho para fazer, ou o que eu quero que Ele faça.
Grande parte das nossas orações é definida e determinada pela nossa agenda, não pela agenda de Deus. Esse é um outro tema que, quando eu penso na oração que Jesus nos ensinou, a oração, ele fez muitas orações, muitas são registradas nos evangelhos. Mas tem uma oração que Jesus apresentou em resposta aos seus discípulos que disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus falou: tudo bem, então quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, e Ele vem. Eu, um tempo atrás, meditando na oração de Jesus que Ele ensinou, fiquei me perguntando, falei, com quem que nós aprendemos a orar? Porque não foi com Jesus. Nós aprendemos a orar com alguém, com algum outro lugar, mas não com Jesus. A oração de Jesus, quando você olha os pronomes da oração, é teu, tua, nosso, nossas, nossas. Teu nome, teu reino, tua vontade, nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações. Não tem meu, não tem para mim. Não que seja errado, não é isso, não precisa fazer pergunta, pode orar por coisas pessoais, necessidades pessoais, não é essa a questão. A questão é como que as nossas orações se encaixam dentro da gramática que Jesus nos ensinou a orar. Por que que aquilo pelo qual Jesus disse para a gente não orar é o que a gente ora, e aquilo que Jesus disse para a gente orar, a gente não ora? Jesus diz, no contexto dessa oração, não andeis ansiosos de coisa alguma, pela comida, pela bebida, etc. Vosso Pai sabe que vocês têm necessidade disso, não preocupem com isso. E ele termina dizendo, busquem o reino e a sua justiça. O que nós fazemos? Nós buscamos a comida, a bebida, com tudo aquilo que isso representa, e não buscamos o reino. A nossa gramática vai sendo construída de uma maneira completamente equivocada, e isso afeta tremendamente a nossa espiritualidade. A agenda de Jesus, nessa oração, ela começa com a agenda de Deus. Teu nome, teu reino, tua vontade. Ela começa com Deus, com o mundo de Deus, com as coisas de Deus. E depois segue com a agenda do povo de Deus. As nossas orações começam conosco, com as nossas demandas, com as nossas exigências, com as nossas reivindicações. O que eu queria nessa palavra, assim, digamos, mais introdutória hoje à noite, é que é importantíssimo compreendermos a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A natureza de Deus, conforme nos é revelada nas Escrituras. Um Deus triuno, de amor e de graça, uma comunhão eterna, uma amizade perfeita, uma relação de amor e de mútua dependência, de autoentrega perfeita, absoluta. Nenhuma pessoa da Trindade atua sem a outra. Não conhecemos o Filho sem conhecer o Pai, pelo poder do Espírito. Não experimentaremos a natureza paterna de Deus, não conheceremos Deus como Pai, se não conhecermos a Cristo, e Cristo nos revelar Deus como Pai. Ele não é meu Pai, Ele é Pai de Jesus Cristo. Deus, enquanto Criador, é o Criador de todos nós. Enquanto Pai, Ele tem um filho, um único filho, seu Filho unigênito. É comum, na linguagem popular, dizer que somos todos filhos de Deus. Não, isso não é verdade. A verdade é que Deus tem um filho, o seu Filho unigênito, por meio de quem fomos feitos, adotados pelo poder do Espírito Santo, seus filhos. Mas só iremos compreender a natureza da paternidade de Deus
por meio de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, e não projetando para Deus as nossas concepções, as nossas percepções de paternidade a partir das experiências boas ou ruins, traumáticas que tivemos na vida. Se queremos conhecer Deus como Pai, temos que conhecer o Deus Pai de Jesus Cristo, não o Pai que eu projeto a partir das minhas carências. Daí a importância de termos uma linguagem, uma gramática trinitária para compreendermos a natureza da experiência espiritual. Bem, eu paro por aqui, já falei muito.